Bem, obrigada. Estamos bem. Muito bem. Feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui do grupo da turma. Obrigada, igualmente. Obrigado, estamos barbudos aqui. Muito bem. Nós na... É muito bom saber disso. Muito bem. Nós na primeira sessão falamos de vários aspectos, dentre os quais falamos do processo de comunicação, falamos da tomada de notas, falamos do resumo, falamos da síntese, como estratégias de estudo e de anotação de informação. Fizemos referência também à organização, à planificação de estudo e a importância dessa planificação para vocês como estudantes. Não é que é necessário fazer uma planificação de modo a conseguir realizar as que vinham fazendo, porque a tarefa de estudar agora é mais uma tarefa acrescida àquilo que vocês já vinham fazendo, já vinham dando aulas, vinham convivendo com a vossa família. Então, agora, para além do que vocês já vinham fazendo, tem mais uma atividade adicional, que é a atividade de estudar. Por isso que é necessário fazer esta planificação, para organizarem devidamente o vosso estudo. E vimos também como é que vocês podem localizar o material quando vão a uma biblioteca, seja uma biblioteca física ou uma biblioteca virtual. Como é que vocês devem procurar o material de modo a rentabilizar o vosso tempo, que é preciso ter o domínio dessa técnica de identificação do material para fazer a leitura, de modo a ser objetivo quando vocês pretendem fazer uma leitura, que é para não perderem muito tempo à procura do material, uma vez que vocês todos são professores, são funcionários, são enfermeiros, e quando vão procurar algo para ler, têm um determinado tempo limitado. É por esta razão que têm que saber como devem fazer essa procura. Nós vimos que temos que usar os catálogos, ir para a área científica do material que nós estamos a procurar, em função do título, ir para um índice, depois de identificarmos no índice, vamos ver dentro do próprio livro se a informação que está lá naquele resumo é a que nos interessa ou não. Falamos também da leitura, que nós, quando uma das maneiras de nós prepararmos as nossas aulas é fazer leituras, não é? E nós podemos ler não só textos, mas também podemos ler imagens, podemos ler paisagem, podemos ler escultura e também podemos ler a expressão facial. Quando falávamos da leitura da expressão facial, nós vimos que era importante para vocês, como enfermeiros, terem esta capacidade de ter o domínio de leitura da expressão facial, porque é com base na leitura da expressão facial que vocês podem fazer um diagnóstico mais rápido do vosso paciente. Tem aquelas situações em que o paciente não consegue falar, mas com base neste domínio da leitura da expressão facial, vocês conseguem avaliar o estado clínico do paciente que estão ali a analisar. Não é? É por causa disso que vocês, em algumas circunstâncias... Cacilda, peço para desligar o microfone, por favor. Cacilda, desliga o microfone. Então, estava eu a dizer que é por causa destas... Bengo, desliga o microfone. Vamos manter os nossos microfones desligados. Se tiverem alguma dúvida, eu depois vou dar um tempo para vocês colocarem, que é para evitar da observação, que é importante para a vossa atividade profissional, a observação, porque vocês conseguem
fazer a avaliação do estado clínico de um determinado paciente com base na leitura que vocês fazem do vosso paciente. E a partir daí, vocês conseguem ver qual é a urgência ou não de atender um determinado paciente ou não. Vimos que, às vezes, quando estamos na bicha do hospital, vocês passam por ali e conseguem ver que é um paciente que está muito atrás para ser atendido e que vocês puxam por causa da sua expressão facial. Então, daí que de ler não só, não só ler textos escritos que, por meio de palavras, mas também termos essenciais das pessoas. Na primeira sessão que tivemos e das leituras que vocês fizeram, tem alguma questão pontual que queiram colocar antes de passarmos para os temas da aula de hoje? Não. Olga, acho tudo claro? Aurélia, Amina. Sim, está tudo claro até agora. Alguma questão? Não, não. Por enquanto, não. Muito bem. A coordenação geral do curso colocou a possibilidade, atenção. Alguém está a falar? Não ouço com perfeição. Conseguem me ouvir com perfeição? Sim. Domingos, Sim, consegue sim. ouvir? Sim, consigo ouvir. Domingos, consegue ouvir? Sim, consigo ouvir. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Sim, doutora. Sim, conseguimos ouvir. Bom, eu não estou... Ok, Domingos já respondeu, sim, que conseguem ouvir. É que eu estava a ouvir ali um ruído. A coordenação geral colocou a possibilidade de termos aulas muito bem. Então, a coordenação do curso colocou a possibilidade de, ao longo da semana, depois do período laboral, se poderíamos ter algumas sessões. Então, estava a dizer que há possibilidade de, ao longo da semana, de segunda a sexta, nós termos algumas sessões, caso haja disponibilidade da vossa parte. Muito bem, já percebi que conseguem ouvir. Parece que está-se a escutar com algum eco, porque quando eu faço uma pergunta, levam muito tempo a responder. Eu agradecia que qualquer questão que quisessem colocar, colocassem aqui no chat, não é? Aqui embaixo tem um sítio onde vem bate-papo, então podem colocar lá alguma questão que queiram colocar assim de maneira pontual, para nos entendermos. Eu vou começar a compartilhar a tela. Já conseguem ver? Sim. Sim.
Muito bem. Então, hoje nós temos 5 tópicos para a nossa aula. Vamos começar por falar da ortografia, vamos falar da pontuação. 5 não, são 4. Só que a enumeração aqui teve algum problema. E também vamos falar da frase simples e da frase complexa. Já ouviram falar da ortografia alguma vez? Já ouviram falar da ortografia? Sim. Sim. O que é ortografia? Alguém pode dizer? Ortografia, o que é? Quando falamos de ortografia, de que é que queremos falar? Muito bem. Ortografia é uma parte da gramática da língua portuguesa, não é? Que ensina a maneira de como escrever as palavras. A ortografia é a arte de bem escrever. A ortografia é uma parte que dá, uma parte da gramática que dita as regras de como é que as pessoas devem escrever, não é? E por que é que as pessoas precisam de escrever de acordo com essas regras ortográficas? As pessoas precisam de escrever de acordo com as regras ortográficas, que é para poderem se entender. Se eu escrevo um texto sem seguir as regras ortográficas, o que vai acontecer é que as pessoas podem não entender o que eu estou a escrever, não é? E neste processo de escrita, não existem pessoas que nasceram já com perfeição para escrever, pessoas que são pré-dotadas para escrever. As pessoas aprendem a escrever escrevendo, não é? É preciso praticar a escrita. É preciso fazer exercícios constantes da escrita. Entre vários exercícios que se podem fazer para nós melhorarmos, para nós termos o domínio da ortografia, nós vamos aqui mencionar alguns, que é tirar apontamentos nas aulas, copiar textos, resumir leituras de livros, revistas e jornais, fazer trabalhos escritos por iniciativa própria, ler muitos livros. Nós, quando lemos, quando estamos em contato permanente com a leitura, nós acabamos vendo como é que as palavras se escrevem. E se eu estou em contato permanente com vários livros, com a escrita, eu acabo também tendo o domínio de como se escreve uma palavra ou outra. E ainda é mais importante que durante a ortografia nós tenhamos sempre a preocupação de consultar o dicionário ou um prontuário quando estamos a escrever um determinado texto. Nós nunca podemos escrever um texto e eu não saber como se escreve uma palavra e não ter a preocupação de consultar um dicionário. Seja um dicionário online ou um dicionário físico, mas é preciso sempre que nós estamos a escrever um determinado texto, quando temos dificuldade de escrever uma determinada palavra,
nós irmos consultar para escrever corretamente. Vocês, como enfermeiros, escrevem muito durante o exercício da vossa atividade laboral. Quando estão a fazer a triagem, precisam de anotar, não é? O que o paciente vai dizendo, quando estão a fazer a prescrição, quando estão a escrever, digamos, para um paciente que esteja internado, tem as anotações da medicação que o paciente vai tomar, a que horas que o paciente vai tomar, também escrita, porque vocês não são os únicos utilizadores desta informação. Se tiver alguma falha de ortografia, alguma falha na escrita, que permite várias interpretações, isto pode levar a prejudicar o paciente. Por isso que é importante termos o domínio da ortografia. Quando não sabemos escrever uma palavra, acabei perdendo o sinal da internet. Eu não sei porque hoje a internet está mesmo, a minha internet está a oscilar muito. Então, estávamos falando da ortografia, que é necessário que vocês, como enfermeiros, tenham esta preocupação de ter o domínio da escrita. Ter o domínio da escrita para que possam fazer registros corretos da informação que vocês estão a ter dos pacientes. Lermos muito para sabermos, vermos como é que essas palavras se escrevem. A outra maneira de nós termos o domínio da ortografia é quando estamos a escrever, nós termos a preocupação de utilizar um dicionário para podermos ver como é que as palavras se escrevem. No caso de termos uma palavra, dúvida de como se escreve uma palavra. Há vezes que as pessoas acham que quando alguém está a escrever e vai consultar o dicionário, é porque a pessoa não sabe. Se está a escrever num sítio público onde tem muitas outras pessoas, acha que as pessoas vão pensar que ele é burro, ele é incompetente. Antes, pelo contrário, quem escreve ao consultar um dicionário é uma pessoa competente, uma pessoa que sabe que todo ser humano tem as suas limitações e precisa de ter esses documentos orientadores para poder escrever um texto corretamente. Então, sempre que vocês estiverem para escrever um texto, tenham esta preocupação. Estão a fazer um trabalho de qualquer disciplina, tenham esta preocupação de ter um dicionário, seja um dicionário online. Se não tem um dicionário físico, é só entrar no Google e escrever a palavra, que vai dar a escrita correta da palavra, e aí continuam a produzir o texto. Com relação à ortografia, tem alguma questão que queiram fazer? Não. Muito Não. bem. Vamos agora falar da
pontuação. Nós, quando escrevemos, ou mesmo quando falamos, nós temos pausas. Agora que eu estou a falar, há momentos que eu paro e depois continuo a falar. Na escrita, essas pausas, essa diferença de entoação, quando eu pergunto, tem alguma questão? Eu mudo de entoação. Então, na escrita, essa mudança de melodia, essas pausas são refletidas pelos sinais de pontuação, não é? Então, os sinais de pontuação é um sistema utilizado, um sistema de sinais convencionais que são usados na escrita. Este sistema, quando nós falamos sinais convencionais, é porque são sinais que são usados em qualquer circunstância que nós estamos a escrever. São sinais que não dependem de nós, já estão ali identificados, que quando nós queremos escrever uma coisa, quando queremos fazer uma pergunta, temos que utilizar o sinal de uma convenção, é uma regra. É como, por exemplo, na enfermagem, eu não vou ter pontuação é que eu vou usar. E os sinais de pontuação são muito importantes. Um sinal de pontuação mal colocado muda completamente, não é? Muda completamente o significado da própria frase. Eu tenho aqui um exemplo. Vou contar uma história. Esta era no tempo colonial, em que tinham portugueses, na sua maioria, e que os líderes portugueses, naquela altura, era o Salazar que estava no poder. Mas os moçambicanos, no tempo colonial, eles eram oprimidos, eles eram maltratados, e a população sentia isso. Numa das aulas, um aluno muito indisciplinado. A professora, que era portuguesa, e que ele seria castigado, os pais seriam castigados e até presos. Ele diz, não, professora, eu ainda não acabei de escrever essa frase. A professora diz, como ainda não acabou de escrever os sinais de pontuação? E a professora diz, coloque então os sinais de pontuação. E ele começa a coloca, escreve na mesma frase que ele tinha escrito, ele coloca, Salazar pode morrer? Ponto de interrogação. Não, ponto. Faz falta a nação. Reparem que entre a primeira frase e a segunda, o significado mudou completamente, mas as palavras são exatamente as mesmas que foram usadas na primeira e na segunda frase. A única coisa que mudou foram os sinais de pontuação. Isto para dizer que os sinais de pontuação fazem muita diferença na frase. É preciso, não é, colocar os sinais de pontuação adequados nos seus respectivos lugares. Nós vamos ver, então, em português,
que sinais de pontuação existem? Os sinais de pontuação que nós temos em português são ponto final. O ponto final é usado no final da frase, indica uma pausa. Temos o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é também uma pausa menos longa do que o ponto final. A vírgula é utilizada no meio da frase para separar elementos da mesma frase. Também indica a pausa. O ponto e vírgula é uma pausa que se localiza entre a vírgula e o ponto, porque o ponto é uma pausa mais longa, se for na oralidade, comparando com a vírgula. E o ponto e vírgula fica ali no meio, entre a vírgula e o ponto, mas também indicam a pausa. Temos o ponto de interrogação, que nós usamos no final da frase para fazer perguntas, o ponto de exclamação, quando nós usamos em frases em que estamos a ter uma admiração, por exemplo, se eu digo que lindo dia. As reticências, que usamos em frases para mostrar que temos informação, ainda podemos acrescentar informação que está em falta naquele caso. Temos as aspas são usadas para citação, não é? Quando nós estamos a fazer citação, que é dizer algo que já foi dito, no início vamos abrir as aspas, colocamos a informação e depois fechamos as aspas, para dizer que aquela informação nós transcrevemos, nós copiamos de algum sítio. Temos as vírgulas altas, que são usadas para destacar algum elemento na frase, parênteses quando queremos fazer explicação, temos o travessão quando estamos a escrever um texto e queremos fazer enumeração de algum aspecto, ou quando queremos introduzir a fala de uma determinada personagem, se estivermos num texto narrativo. Temos também os dois pontos que servem para fazer a enumeração a seguir. Então, estes são os tipos de pontuação que existem. Dentro desses tipos de pontuação, nós vamos ter aqueles sinais de pontuação que mostram a pausa, que marcam a pausa, e os que marcam a melodia. Então, do grupo dos sinais de pontuação que nós estávamos a ver anteriormente, a vírgula, ponto e vírgula, interrogação, reticências, vírgulas altas, nós podemos dividir em dois grupos. Temos os sinais que marcam a pausa, isto é, aqueles sinais que na oralidade, se nós estivéssemos a ler a frase, mostram uma certa pausa quando estamos a falar. E temos os sinais que marcam a melodia, em que muda a entoação, como na admiração e na interrogação, entre outros elementos. Então, do grupo daqueles todos os sinais de pontuação, os que marcam a pausa são 3, que é a vírgula, o ponto e vírgula. Esses 3 sinais é que marcam a pausa. Mas, como eu disse, também temos sinais que marcam a melodia. O que é melodia? Já ouviram falar de melodia? O que é melodia? Sim, melodia. Vamos falar, melodia, o que é? Melodia, no meu entender, é o som que é emitido. Muito bem. O tom que é emitido tem a ver com a entoação, não é isso? Sim. Exatamente. Tem a ver com a entoação que nós imprimimos quando estamos a falar. Nós nem sempre falamos com a mesma melodia.
Quando eu quero fazer uma pergunta a vocês, eu uso uma determinada melodia. Quando quero vos dar uma simples informação, eu uso também um outro determinado tipo de melodia. Então, a nossa melodia, ela altera tendo em conta a intenção que nós temos ao nos comunicar, não é? Imagine que vocês trabalham na enfermagem, vocês querem dar informação a alguém que tem o seu paciente internado, que estava em coma, que o paciente saiu do coma. Há uma certa melodia que vocês utilizam para dar esta informação. Se querem dar informação a familiares de um paciente que estava em coma, que infelizmente acabou perdendo a vida, tem uma certa entoação, tem uma certa melodia. Então, nós agora vamos ver quais são os sinais que marcam melodia. Porque eu disse há pouco tempo que nos sinais de pontuação nós podemos agrupar em 2 grupos. Os grupos de sinais que marcam a pausa e os que marcam a melodia. Os que marcam a pausa são esses 3, vírgula, ponto e ponto e vírgula. Então, quais são esses que marcam a melodia? Nós temos os 2 pontos. Os 2 pontos são um sinal que nós utilizamos quando queremos começar a enumerar alguma coisa. Se eu digo, os sinais que marcam a melodia são a pontuação que eu vou colocar a seguir vai ser 2 pontos, porque depois eu vou começar a enumerar cada um desses sinais. O ponto de interrogação que nós usamos quando queremos fazer uma interrogação, quando queremos fazer uma pergunta. Quando nós estamos com um paciente no hospital, vocês muitas vezes utilizam que sinal que tipo de frases? Exclamativas, afirmativas ou interrogativas? Interrogativas. Interrogativas. Por que usam mais interrogativas? Usamos interrogativas porque nós não sabemos nada do paciente. Temos que saber, queremos a história de como é que a doença iniciou, quando iniciou. Muito bem. Então, porque vocês precisam de fazer perguntas ao paciente, não é isso? Anamnese. Usam as frases interrogativas para vocês poderem saber o histórico do paciente. Mas há um momento que vocês deixam de usar as frases interrogativas, que usam outro tipo de frases, quando estão a dar instruções de como ele vai tomar a medicação, por exemplo. Depois do diagnóstico, quando fazem a transcrição da medicação, tem que explicar como é que ele vai tomar a medicação. Então, aí vocês já não usam as frases interrogativas. Então, nós usamos o ponto de interrogação quando queremos fazer perguntas. Temos o ponto de exclamação quando nós fazemos uma admiração, quando estamos admirados com alguma coisa. Reticências, que é para dizer que podemos acrescentar mais informações. Aspas, como eu dizia há pouco tempo, nós usamos aspas para mostrar que a frase que está ali, ou a informação que está ali, eu copiei de algum sítio, quando estamos a fazer uma citação. Eu acho que vocês, na cadeira de make, já estão a falar desses aspectos, fazer citação, como é que tem que fazer. Então, usa-se as aspas. E temos os parênteses quando queremos fazer uma determinada explicação ou queremos colocar uma informação adicional. Isto quer dizer que dos vários sinais de pontuação, nós temos os sinais que marcam a pausa, que são apenas 3, ponto, ponto e vírgula e a vírgula, e temos 6 sinais de pontuação que marcam a melodia, que são 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, aspas e parênteses. Com relação ao sinal de pontuação, está claro?
Sim, está claro. Tem algum comentário, alguma questão que queiram fazer, algum comentário para acrescentar? Talvez, doutora, queríamos pedir, eu sou estudante Felisberto, queria que a doutora sempre que nos desse os apontamentos e também nos dar na... Alô? Tô. Não percebi, Felisberto, pode repetir, por favor? Sim, doutora, eu estava a dizer, como há corte de sempre da rede, então pedíamos que a doutora sempre que nos dá os apontamentos ali, mandasse também na nossa plataforma ou no nosso grupo WhatsApp. Esse pedido que eu queria fazer. Mas já Tá tem bom, sim. eu vou mandar, mas a primeira aula já está na plataforma. Depois Sim. da aula, nós mandamos o material Não, nem para na a primeira aula, não, coordenação. sim. Sim, a primeira aula nós mandamos, depois das aulas, nós mandamos o material para a coordenação e a coordenação coloca na plataforma a aula. E Eu já tenho vou isso. proceder da mesma maneira com esta segunda aula. Depois da aula, vou mandar um material para a coordenação e a coordenação partilha na plataforma. Até o áudio da aula, nossa aula está a ser gravada. O áudio também é partilhado. Depois da gravação, a coordenação partilha lá no grupo, na plataforma, que é para aqueles colegas vossos que estão a trabalhar, para eles também poderem ter acesso à explicação e à discussão que nós estamos aqui a fazer. Eu acho que na quinta-feira, minha instituição, não consegui ainda criar um grupo de técnica. A coordenação facultou a todos os grupos de WhatsApp para poder interagir. Ao longo da semana, eu vou fazer isso, criar um grupo. Se você já tem um grupo criado, ou o chefe de turma, se já criou um grupo, pode criar um outro grupo, atribuir o nome de técnica e depois eu vou partilhar lá também a informação. Mas na plataforma tem toda a informação que nós estamos aqui a partilhar. Isso não é nenhum problema, fique esperto, tá bom? Muito bem. Então, podemos voltar para a nossa aula. Estou a ver aqui alguém dizer que a comunicação não está a chegar em perfeitas condições. Todos os colegas estão a ter dificuldades de escutar? Sim. Eu não sei mesmo o que está a acontecer. Mudei de rede. Infelizmente, não sei se é de tanta chuva que está a cair por aqui, porque a Movitel mandou uma mensagem a dizer que os serviços estariam a funcionar com deficiência. Talvez seja disso.